Talvez ninguém dos pensadores e dos analistas modernos se interessou mais em espiritualidade do que Jung. Obviamente que a obra do Jung é uma obra psicológica, uma obra científica, mas nem por isso ele foi alguém que se tornou insensível à busca da espiritualidade. De maneira que eu vejo a obra do Jung, o conjunto da obra do Jung, como uma busca profunda de espiritualidade, cuja ressonância moderna é extraordinária, porque se tem uma coisa que hoje o mundo precisa é buscar a sua espiritualidade. Cabe a Jung o mérito de ter mostrado que a espiritualidade não é monopólio das religiões e dos caminhos espirituais, que a espiritualidade é a dimensão do humano, do profundo humano. Nós temos a nossa dimensão de corporalidade com a qual estamos presentes uns aos outros e somos parte do universo. Temos a nossa mente carregada de desejos, de arquétipos, de sonhos. Mas também temos aquela dimensão em nós que coloca as últimas questões. De onde venho? Para onde vou? O que estou fazendo aqui? Como estou à mercê de energias que estão em mim, mas das quais eu não sou dono, mas me cabe a mim domesticá-las e com elas fazer um projeto de vida, benfazejo, de construção e de união com as outras pessoas. Essa dimensão última, Jung chamava de a dimensão da espiritualidade. E ela se centraliza ao redor do solo interior, da imago Dei, a imagem de Deus, que é aquele arquétipo mais profundo que sateliza todas as energias do ser humano e que eleva o ser humano para cima desse próprio universo. Então essa dimensão hoje se faz urgente no seu resgate. Que se nós não conseguirmos resgatar a espiritualidade, isto é, valores não materiais, o sentimento de pertença a um maior e também a percepção de que as coisas não estão justapostas, mas umas religadas às outras, e que esse fio condutor que une tudo, construindo o universo como cosmos, como ordem, que esse é o nome que as religiões deram para aquele mistério que nós chamamos Deus. Não está fora de nós, está dentro de nós, o nosso profundo. Dialogar com Ele, escutar a sua voz, é a tarefa da espiritualidade. Toda pessoa espiritual pode responder como Jung. Ele não precisa crer em Deus, porque Deus é objeto de uma experiência. Como dizia Pascal, crer não é pensar Deus, crer é sentir Deus. E sentir Deus é uma experiência globalizante e tão profunda que você não pode negá-la sem negar-se a si mesmo. Então eu creio que Jung foi profundamente verdadeiro e ele revela a verdade que todo místico, toda pessoa profundamente religiosa pode testemunhar. Eu não preciso crer em Deus. Eu sei que Ele pertence ao meu universo, o experimento. Mas também pode dizer como lá nos Evangelhos. Eu creio nesse sentido, acolho essa realidade, mas aumenta a minha fé, isto é, me abra mais esse espaço, para que Deus tenha mais lugar e mais presença dentro do ser humano. Eu considero um místico no sentido clássico da palavra místico. É aquele que tem a ver com o mistério. E talvez poucos seres humanos da nossa cultura mergulhou tanto no mistério humano como Jung. Até as últimas raízes, até o limite extremo, intransponível, de ele se transformar num ser cósmico, pelo alargamento de sua consciência. Então ele chegou a essa dimensão, e de uma mística, eu diria, secular, profana, mas que incorporou também o elemento religioso, porque ele se sentia à vontade nas famosas e grandes
liturgias beneditinas, com gregoriano, dentro dos símbolos cristãos. Ele desenvolveu uma arte fantástica de decifrar o sentido secreto das simbologias humanas, dos grandes mitos da humanidade. Só uma pessoa mística, isto é, aquele que comunga com esse mistério e se sente afim a esse mistério, pode ter tanta capacidade de penetrar nele e criar um discurso da sua comunicação. And did you believe in God? Oh, yes. Do you now believe in God? Now? Difficult to answer. I know. I don't need to believe. I know. O encontro de Freud e Jung foi um dos mais fecundos para a causa psicológica. Nunca se produziu tanto dentro da psicologia como o produto do encontro desses dois homens. Bom, eu acho que Freud foi um grande observador da cultura e foi exato na sua observação. Só que ele não se deu conta que ele observou uma cultura patológica, uma cultura doentia. Por isso explica o falocentrismo da centralidade na sexualidade, porque a nossa cultura coloca o sexo como um dos centros da sociedade. E Freud criou a teoria para entender isso. Agora, cabe dizer, e foi uma das tarefas fundamentais de Jung dizer, que essa visão é reducionista e patológica. Toma uma manifestação desviante da sexualidade, a toma como normalidade. Freud e Jung, falando de religião, tem uma diferença básica. O Freud, ele vê como um processo patológico, né, do ser humano, enquanto que Jung, ele amplia e ele dá a possibilidade de um processo mais criativo para o ser humano. Freud entendeu a religião como uma neurose coletiva. Isto é uma dependência que o ser humano tem para com a figura do pai e da mãe e que ele projeta para o grande pai e grande mãe que seria Deus. Por outro lado, Freud foi suficientemente objetivo para perceber que essa neurose é uma neurose permanente do ser humano. Embora a tarefa seja dar autonomia a ele, ser pai e mãe de si mesmo, o ser humano é um ser continuamente em decadência, ele não consegue se refazer e a religião tem uma função terapêutica, é uma neurose, que evita uma psicose, que evita a destruição do sentido de vida, ilude o ser humano, mas permite que ele viva, porque é importante daí dar triunfo ao princípio de vida sobre o princípio de morte. Por outro lado, essa afirmação que não está no nosso código, não está inscrito em nós a fórmula da felicidade. Eu acho que não está escrita e por propósito do Criador, para que o ser humano possa criar a sua felicidade. Ela nunca é dada, nem no código genético, nem na sociedade. O ser humano tem, com um conjunto de fatores, desafios, respostas que ele possa dar, ele vai construindo a sua felicidade. Então a felicidade é o resultado de um longo processo de autorrealização e eu diria um processo de individuação humana. Quem conseguiu a individuação, esse é uma pessoa feliz. Ele enfrenta todas as borrascas, enfrenta cruzes, aceita ressurreições, mas ele mantém a soberania, mantém a sua altura. Ele é um ser liberado. E isso é tarefa para cada ser humano poder realizar, e por isso a felicidade é uma construção humana, pessoal e também, oxalá seja, uma construção coletiva. Que a nossa cultura deve reconhecer que a sua incapacidade de criar circuitos humanos, formas do ser humano através das suas energias, através da sua integração, resolver os seus problemas. Que o ser humano é um ser problemático, ele é demente e sapiente. Agora, dentro dele estão todos os recursos para a sua cura. Eu me lembro quando perguntei ao Franz, o filho do Jung, por que eles não ficaram psicanalistas como o pai, herdando essa herança fantástica da experiência que o pai teve. Eles responderam, nosso pai disse que nós não precisávamos, porque os problemas que nós tínhamos podiam ser curados pela própria vida, porque normalmente a vida cura a vida. E quando a vida não consegue curar-se a si mesma, você
você socorre do analista que te ajuda a você encontrar a sua vida e o caminho da sua vida. Então eu acho que para mim a escola psicanalítica de Jung, com suas várias vertebrações, é uma grande terapia da humanidade. É a forma como o ser humano entra em si mesmo, descobre sua profundidade, reconhece suas sombras, mas ao mesmo tempo detecta a sua luminosidade e obedece ao arquétipo fundamental que está dentro de cada pessoa e procura realizá-lo no seu dia a dia, no seu sonho, na sua prática. Quando uma pessoa faz esse percurso, ele não precisa de droga nenhuma para fazer uma viagem. Essa é a maior viagem. Mas uma viagem que ele pilota, que ele controla, porque é fruto da sua busca e da sua liberdade. A singularidade do trabalho junguiano, né, pode ser verificado, essa questão da ecologia, pela própria prática de atendimento psicoterapêutico que ele realizava em sua propriedade ao ar livre. Ele recebia os clientes, seja no trabalho da horta, seja rachando lenha, seja pegando água no poço, ou seja dando uma volta no barco, no Lago de Zurique, né? E Jung procurava inserir o seu trabalho aos aspectos mais sublimes da natureza. Hoje nos damos conta que os instintos de agressão e de ruptura da aliança que o ser humano tem com a natureza residem na mente humana. Porque na mente humana não estão só sentimentos de solidariedade e amorização. Estão também sentimentos de autocentração, de exclusão, coisa para as quais Jung foi extremamente sensível. E por isso ele sempre teve uma relação ecológica muito explícita. Há uma famosa frase dele num diálogo com um jornalista dizendo que o eu não está encapsulado com ele mesmo. O eu está ligado à natureza, à paisagem amada, à casa paterna. Todo esse universo pertence ao mundo do eu. E quando integramos tudo isso com a arqueologia interior com a arqueologia exterior, nós favorecemos nosso processo de individuação, de personalização. Então a ecologia mental procura desmontar no ser humano o antropocentrismo, os instintos de utilização meramente objetivística da natureza, para deixar lugar a uma relação de gratuidade, de convivência e não só de dominação. E hoje, mais do que nunca, se faz importante essa terapia ecológica, para que o ser humano se afine com a natureza. Se a Terra está ruim hoje, é porque a mente humana está ruim. O feminino é a possibilidade que as pessoas têm de entrar em contato com o seu afeto, a possibilidade de mostrar ele. Quando eu falo de feminino, eu falo do próprio feminino dentro do homem, da ânima. Bem, um dos méritos de Jung foi divulgar a expressão ânima, que significa o princípio feminino, tão importante para equilibrar o princípio do ânimos, o princípio do masculino. E ele se deu conta que nos últimos 10.000 anos temos vivido sob a dominação do princípio ânimos, princípio masculino, daí o patriarcado, daí as monarquias, os processos de dominação. Mas que dentro de nós estão estruturas de equilíbrio, estruturas compensatórias. E por isso a dimensão da ânima sempre emerge como formas de equilibrar essa dominação. E que hoje há condições ideológicas, culturais, de nós darmos um espaço muito maior à dimensão da ânima, ao feminino, para que ele, junto com o masculino, crie uma nova sociedade, não mais de guerra de gêneros e sexos, mas uma emulação, uma convivência na diferença de masculino e feminino. Então o feminino, a dimensão da ânima, é aquela dimensão em nós que nos permite, no homem e na mulher, que nos permite pensar uma totalidade, permite não só compreender a realidade, mas sentir a realidade, que nos permite pensar com o corpo, não só com a cabeça,
que nos permite captar que as coisas não são só coisas, são mensagens, são símbolos, são evocações de um arquétipo profundo. A dimensão da ânima, do feminino, nos abre para a espiritualidade, porque a espiritualidade está ligada a esse caráter de sensibilidade, de percepção dessa totalidade. Então, hoje, nós sentimos a urgência de resgatarmos o feminino para defendermos mais a vida, que o feminino está ligado ao processo da vida, à reprodução da vida, defendermos o planeta que está ameaçado e podermos criar uma sociedade que finalmente se libere da carga histórica de dominação e que juntos, não tanto como homens e mulheres, mas como pessoas sexualmente diferenciadas, mas como pessoas que se relacionam de forma inclusiva, de forma cooperativa, construir uma sociedade realmente fecunda na interação da diferença, mas com um conflito reduzido, um conflito não destruidor. E isso eu creio que nós só o fazemos se resgatarmos de uma forma poderosa a dimensão do feminino, que está emergindo cada vez mais e se compondo, e não se contrapondo com a dimensão do ânimos do masculino. A indústria de tranquilizantes fatura bilhões de dólares no todo o mundo. Isso reflete a angústia do homem moderno. Se por um lado ele se desenvolve com super tecnologias e o avanço humano se processa num tempo nunca antes imaginado, por outro lado, a existencialidade, a espiritualidade desse mesmo ser humano encontra-se em ruínas. Eu acredito que a obra de Jung signifique uma luz no fim do túnel, porque ele redireciona o ser humano naquela meta, naquela direção, naquela fonte original que é a sua interioridade e onde ele pode encontrar a sua verdadeira felicidade e seu bem-estar no mundo. Eu acho que as pessoas têm que honrar a realidade. Isto é, acolher a realidade assim como ela é. A realidade é contraditória, ela tem suas dimensões de sombra, suas dimensões de violência, de desestruturação, e isso é parte do ser humano e parte da realidade. Daí a importância da teoria do caos, que mostrou que essa é uma das estruturas do real. Nós viemos numa grande desordem inicial, que é o Big Bang, a explosão inicial. E, simultaneamente, tem a dimensão de ordem, a dimensão de beleza, de graciosidade, de amorosidade, de cuidado. O ser humano está dilacerado entre essas duas dimensões. Que Jung dizia a dimensão de Eros e a dimensão de Thanatos. Freud dizia isso, mas que Jung também dizia, é a união dos opostos. A realidade é essa. Daí a preocupação dele em comentar Jó, que transformou essa questão num drama pessoal e num horizonte teórico. E assumir com honradez essa realidade. E não temer a dimensão de sombra, mas abraçar com alegria a dimensão de luz. E poder equilibrar essas duas dimensões. Para poder navegar na vida com soberania. Não sucumbir às sombras, mas também não se magnificar só com a luz. E eu acho que o cristianismo, que tanto fascinou Jung, nos dá uma fórmula, que é o mistério pascal, que é a paixão e morte e ressurreição de Jesus. O mistério pascal diz isso, a gravidade da cruz, da Sexta-feira Santa, de um Filho de Deus que morre gritando contra o Pai, que o havia abandonado. Então, a mais radical solidão humana. E o credo cristão fala que o Filho de Deus foi até o fundo dos infernos, onde ninguém nos possa acompanhar, onde estamos na nossa absoluta solidão. Nem a pessoa amada nos acompanha. E, simultaneamente, tem a ressurreição, que é o resgate da vida. Mas não só que é o resgate da vida como reanimação de um cadáver e volta à vida de antes, mas a ressurreição como transfiguração do ser humano, como realização de todas as suas potencialidades. Então, o homem utópico, o projeto infinito, ganha corpo. E que nós vivemos nessa travessia contínua,
entre Sexta-feira Santa e Domingo de Ressurreição, que é essa realidade humana. Se alguém assume isso com hombridade, com seriedade, com leveza, o resultado disso é a liberdade interior, de ele ser mais forte que essas contradições. E a liberdade interior não tem preço. E outro nome dela é felicidade. As correções do texto e das traduções do Jung para os editores. Eles encaminharam à universidade para analisar da correção ou não, e se deram conta que eram todas autênticas e que eram verdadeiramente equívocos do próprio Jung. E essas correções foram incorporadas em todas as edições mundiais, graças a esse tradutor terceiro-mundista, periférico, mas altamente competente, que era Frei Valdemar do Amaral. De mais a mais, a própria família Jung, já por 2 vezes me disseram isso, que a edição brasileira, de todas as edições mundiais, é a mais cuidadosa e a mais bonita esteticamente. E de fato é. Isso eu acho que é um ponto a favor do nosso trabalho, dos junguianos brasileiros, que se esmeraram na tradução, e de uma casa que tomou a sério manter num alto nível, digno do nível e da altura e da grandeza do próprio Jung.